Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal, Nilson Suquita. Iniciando para vocês mais um vídeo isso mesmo, hoje quarta-feira, dia 27 de julho do ano de 2016. Estamos aí terminando o mês de julho e se aproximando dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A partir de hoje, entre hoje até sexta-feira, eu vou fazer aqui no meu canal uma série, uma série especial Jogos Rio 2016, que na verdade, essa série especificamente, vou contar a história dos Jogos Olímpicos, desde a sua primeira edição, isso na Era Moderna, até aí os últimos Jogos Olímpicos. Vou aí dividir em 3 partes, começando agora, hoje, amanhã e sexta-feira, porque tivemos aí mais de 30 Jogos Olímpicos, então tem que dividir, né, e fazer um vídeo rápido. Vamos lá, vamos começar agora falando sobre a história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. No ano de 1896, os Jogos Olímpicos são retomados em Atenas por iniciativa do francês Pierre de Fred, que era conhecido como Barão Pierre de Coubertin. É ele que é o precursor dessa nova era aí dos Jogos Olímpicos que a gente tem, né, desde 1896. Essa é a primeira Olimpíada da Era Moderna. Participavam 285 atletas de 13 países disputando prova de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação, tênis. Os vencedores da prova eram premiados com medalhas de ouro e ramos de oliveira. Ou seja, as Olimpíadas tivemos origem em 2500 a.C., que era homenagem a deuses, né, a Zeus, os deuses gregos, né? Foi somente em 1776 a.C. que ocorreram pela primeira vez os Jogos de uma forma organizada, com participação de vários atletas de cidades e estados da Grécia na época. Então eles participaram de provas como atletismo, luta, corrida de cavalo, pentatlo, corrida, salto à distância, elemento de dado. Eram recebidos como heróis, né? E ganhavam coroa de ouro. Então essa daqui foi o início, né? Foi o precursor aí dos Jogos Olímpicos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Calma, Rio 2016 lá pro último episódio. Agora eu vou contar agora um pouquinho, vou fazer um pocket sobre um pouquinho de cada jogos, né? De cada edição dos Jogos Olímpicos, né? Já contei aqui os Jogos Olímpicos de Atenas, né? Que foi o primeiro Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi sediado no estádio Paratiacos em Atenas. Então vamos lá. Os Jogos Olímpicos passaram aí por várias mudanças, transformações e adições de coisas, né, como tocha olímpica, cerimônia de abertura, vila olímpica. Ou seja, foi modernizando e foi moldando aos poucos até chegar a essa situação. Vamos lá, aí tudo bem. Atenas 1896 foi o primeiro Jogos. Os segundos Jogos Olímpicos da história foi em Paris, em 1900, né? Foi o segundo Jogos da Era Moderna em Paris, né? Por questões políticas, os Jogos foram entregados à Exposição Universal de Paris, na época, né, de 1900, uma grande feira mundial de comércio realizada na época, ao longo do mês de maio e outubro. A edição, né, de 1900 tiveram 24 países, 297 atletas, tiveram 19 esportes, né, 25 eventos em 19 esportes. A abertura foi os Jogos Olímpicos de maior tempo, né, de durabilidade, porque começou 14 de maio e terminou só 28 de outubro. Puta que pariu. Muito tempo de Jogos Olímpicos, mas é bom, eu gosto, né? Aí tivemos esportes como cabo de guerra, remo, tênis, né? Fatos e curiosidade, apesar do fracasso, são as estreias das mulheres nas Olimpíadas. E também foram estreias de esporte com cricket, equitação e golfe. Inclusive o golfe foi a última vez, a única e última vez que participaram dos Jogos. Aí esses foram os países participantes da edição. Esses foram os esportes participantes. Muitos desses esportes não está, né, no programa olímpico. A França foi líder do quadro geral de medalhas com 191 pontos. Bom, 191 medalhas.
Vamos saindo de Londres, vamos para São Luís. São Luís sediou os Jogos Olímpicos de 1904. Esse foi o primeiro Jogos Olímpicos que aconteceu nos Estados Unidos. Tivemos 12 participantes, 251 atletas, 91 eventos em 17 esportes. Começou em 1º de julho e terminou em 23 de novembro, né? Então esses foram os jogos. Foram a primeira vez que foram entregues aos vencedores medalha de ouro, prata e bronze, assim como é até hoje. Aí tivemos esses países participantes: África do Sul, Austrália, Canadá, Cuba, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Hungria, Grécia e Suécia. Aí esses foram os esportes. Estados Unidos, vencedor aí da medalha teve 239 medalhas, né? Vamos sair vamos para Londres, né? Vamos para Londres, 1908. Eu vou explicar antes disso porque é chamado Jogos Olímpicos de Verão. Esses Jogos Olímpicos que a gente vai acontecer. Porque o Comitê Olímpico tem dois tipos de Jogos Olímpicos. Tem os Jogos Olímpicos, esse de verão, que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Esse de verão, porque seriam esportes mais de característica de verão. E os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem a cada 2 anos, né? Nos mesmos anos de Copas do Mundo, que acontecem aí sim em países onde tem neve, onde tem o frio intenso. Vamos lá, Jogos Olímpicos do Verão de Londres, hein? Tivemos aí, primeira vez que Londres sediou os Jogos Olímpicos, né? Hoje, na verdade, era para acontecer em Roma, devido a uma erupção de um vulcão. Os Jogos foram para Londres, hein? 22 países participaram, dos 2.008 atletas. Tivemos 110 eventos em 22 esportes. Começou em abril, 27 de abril, terminou em 31 de outubro, hein? O estádio principal foi o estádio Willet City, né? Vamos lá. Primeira das 3 ocasiões que Londres foram sede, né? Ia ser sede, além de 1908, ia ser sede em 1948 e há 4 anos atrás, nos últimos Jogos Olímpicos, né? Primeira vez que a cerimônia de abertura é a primeira vez que os atletas desfilam por nações, isso vista na maioria dos países que enviou equipes nacionais. Esses foram esportes, inclusive cabo de guerra, gel de pume, que eu nunca ouvi falar desse esporte, lacrosse, que eu já ouvi falar, motonáutica, esses esportes diferentes, né, para não falar exóticos, diferentes, eles participaram dos jogos. Só 5 países participaram, né, 5 países disputaram medalha, na verdade, né, que foram Grã-Bretanha, Estados Unidos, Suécia, Alemanha e França, acho que ganharam medalha, né. Bom, saindo de Londres, vamos agora para os Jogos Olímpicos de 1912. Isso mesmo, 1912 teve Jogos Olímpicos? Tivemos. Peraí. Calma. Tivemos em Estocolmo, né? Estocolmo tivemos 28 países, 2.407, 102 eventos. Começou 5 de maio, terminou 22 de junho, né? E foi a última Olimpíada que aconteceu antes da Segunda Guerra. Bom, aí os Estados Unidos foi líder do quadro geral de medalhas. Era para ter uma Olimpíada em Berlim em 1916, mas foi adiada pela Primeira Guerra. E na Antuérpia, aí sim, volta aos Jogos Olímpicos em 1920, né? Na época, na Bélgica. E foi a primeira vez que o Brasil ganhou medalha nos Jogos Olímpicos, com o Guilherme Paraense no tiro esportivo, né? Então foi a primeira vez que o Brasil participou de um jogos e ganhou medalha. 29 participantes, entre eles o Brasil, 2.626 atletas, 154 eventos em 22 esportes. Começou no 22 de abril, terminou em 12 de setembro. Vários esportes participaram, né? Vamos lá. Estados Unidos liderou aí o quadro geral de medalhas com 95, e o Brasil ganhou a medalha aí com o Guilherme Paraense. Ganhou 3 medalhas, na verdade, né? Ganhou 3 medalhas. Vamos lá, Paris 1924. Paris volta a sediar os Jogos Olímpicos, né? Inclusive teve participação de 136 mulheres, né? Foi representado 44 países,
3.089 atletas, 17 esportes, começou em 4 de maio, terminou no dia 27 de julho. Aí teve aí as provas dos 100 metros pela primeira vez acontecendo nos Jogos Olímpicos. Seleção uruguaia recebeu esse apelido de Celeste Olímpica por causa da medalha de ouro nesses Jogos, né? Estados Unidos liderou aí com 99, por 99 medalhas. Vamos lá, vamos para Amsterdã, 1928, Jogos Olímpicos de Verão, acontecendo uma única vez na Holanda, né? O nível de competitividade volta às Olimpíadas dos países derrotados, né? Na Primeira Guerra, Alemanha, Áustria, Hungria e Bulgária, né? Tivemos 46 países, 109 eventos e 15 esportes, né? Vamos ver aqui, a primeira vez que a chama olímpica esteve acesa durante os Jogos, pela primeira vez que os Jogos Olímpicos, aí sim começou a durar 2 semanas, né? Em vez de durar vários meses, né? Esses foram os esportes, começaram a ter vários países, ou seja, os Jogos Olímpicos começaram a se expandir, né? Vamos lá para os Jogos de 1932, onde foi os Jogos de 1932, Los Angeles, primeira vez que Los Angeles sediou os Jogos Olímpicos, 37 países, 1.332 atletas, começou em 30 de junho, terminou em 14 de agosto, né? Tivemos aí, o Brasil teve uma participação constrangedora devido à evolução de 32, desativou, desviou toda a atenção nos meses de junho, setembro, agosto, setembro. A seleção brasileira não teve atleta de São Paulo, por causa lá do 32 e tal. Eu não sabia que a evolução de 32 aqui na nossa terra paulista influenciou a delegação brasileira nos Jogos aí de Los Angeles nesse ano, 32. Esses foram os esportes que participaram. Estados Unidos aí, 103 medalhas, hein? O Brasil não ganhou medalhas nesses Jogos de Los Angeles, 32. Aí Berlim, 36, eram jogos mais emblemáticos. Foram os jogos já na era nazista, né? O Adolf Hitler, que foi o que comandou esses Jogos Olímpicos, né? Que inclusive tivemos aí a questão aí do atleta Ossi Orenz, que ganhou a medalha de ouro, ganhou as medalhas de ouro no 200, no 100, no revezamento 4 por 100 e salto de distância. Naquela época os atletas de pista, de corrida, né, participavam daquelas provas de campo, né, salto altura, salto de distância e aí por diante. O mais emblemático episódio da história dos Jogos Olímpicos, ou seja, foi o mais emblemático, né, porque foi um negro que ganhou, né, lá. Infelizmente foi um pequeno grupo de atletas negros, né? Dizem que teve um caso de racismo lá naqueles Jogos Olímpicos, mas primeira vez que tivemos Vila Olímpica, primeira vez que tivemos uma organização aí com cara de Jogos Olímpicos que a gente vê até hoje, né? Vamos lá, a Olimpíada, 49 países, 3.973 atletas, 1.949 esportes, começou 1º de agosto, terminou 16 de agosto, 15 dias, compactado, certinho, né? Basquete, canoagem e handebol participaram pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. O polo se despediu deles mesmo. Polo é aquele polo de cavalo, tá? Vamos lá, agora vamos fazer aqui o último, falar dos últimos jogos dessa série, tá? Que amanhã a gente continua. Então vamos falar então. Aí teve a paralisação 40 e 42, não tivemos Jogos Olímpicos por causa da Segunda Guerra. Aí volta em Londres, 1948, né? Os Jogos Olímpicos de Londres em 1948 foi o retorno, inclusive 6 anos depois da guerra, né? 6 anos depois de muitos problemas que tivemos lá. Até 6 anos depois de um conflito que teve na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, que milhares de pessoas morreram, né? Então, uma recuperação de Londres depois da Segunda Guerra. Tivemos 59 países, 136 eventos em 17 esportes. Começou de 29 de julho e terminou 14 de agosto. E foi uma das 3 vezes aí que Londres sediou os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos de Londres foram
primeiros a ser transmitido pela televisão residências particulares. Na época tinha televisão no Reino Unido, tá? Aqui no Brasil só foi chegar 2 anos depois, de 1950, né? Então essas são as curiosidades aí. Aos 17 anos, Bob Matias se tornou campeão olímpico do decado apenas 4 meses antes de começar a praticar a modalidade. O cara começou pouco tempo, foi participar dos Jogos Olímpicos e ganhou medalha de ouro, né? Isso é um exemplo de Olimpíada, ó. 84 medalhas ganhou nos Estados Unidos, o Brasil ganhou uma medalha de prata, né? Uma de prata. Então, esses foram a série de hoje, tá? Eu falei de Atenas até os Jogos de Londres de 48. Na série de amanhã eu vou falar de Helsinki até pelo menos aí os Jogos de Los Angeles 84, beleza? Bom, abraço pra vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Espero que você tenha curtido a série Jogos Olímpicos, a história aqui no canal Nilson Suzuki.